Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nessa segunda-feira, nessa noite iluminada de segunda-feira, para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo que para nós é um estudo transformador. Como lembramos da vez passada, vamos dizer para vocês sempre, né, que aqueles que estiverem chegando pela primeira vez, vocês encontram os nossos estudos lá no YouTube ou no Facebook, MAP_oficial, né, Célio, ou no Instagram, e que, se quiserem, assistam às aulas anteriores, né, que já estão lá gravadas, e que tenham o livro. Acompanhem conosco, façam as anotações, as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, mandem para nós as suas dúvidas, que nós vamos, dentro das nossas possibilidades, também tentar responder a vocês. Porque estamos aqui, né, Nivaldo? Vamos sempre lembrar disso. No mesmo patamar de vocês. Estudando exatamente como vocês. Não sabemos absolutamente nada a mais do que vocês. E não somos nós, não. Não existe esse que possa falar assim, eu sou professor de doutrina espírita. Não existe. Não existe. Nós Todos queremos nós, tanto quanto vocês, necessitamos tanto quanto talvez a vocês. gente esteja aqui, né, Célia, porque já somos os mais necessitados. Isso. Né? Porque a nossa boca fala e os ouvidos mais próximos são os nossos. E como a gente já leu algumas vezes esse livro, a gente está aqui fazendo esse... Partilhando com vocês. Mas se houver alguma dúvida, se nós pudermos ajudar, vamos ajudá-los. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento para que a gente possa dar, então, início ao retorno ao nosso estudo. Então, vamos todos nós agora elevarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao nosso Pai Criador, esse Deus amoroso, a Jesus, esse irmão, que está sempre de braços abertos a nos acolher, a nos receber, a nos intuir, inspirar, que ordena aos seus auxiliares, esses espíritos amigos, que mais próximos de cada um de nós estão para nos ajudar nessa caminhada, ajudar nessa jornada que, mais uma vez, estamos sobre a Terra, partilhando com todos vocês, com todos os nossos familiares, todos os nossos afetos, os nossos desafetos, muitas das vezes, mas tendo a oportunidade de nos melhorarmos a cada dia, de mudarmos os nossos sentimentos, de melhorarmos os nossos sentimentos. Então é com esse intuito que nós vamos pedir que Deus nos ilumine, que Jesus nos proteja, que Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, que a nossa Mãe Maria Santíssima esteja sobre nós, nos iluminando, para que nós tenhamos um entendimento maior sobre cada item, cada questão desse nosso estudo. Que Jesus nos ilumine e nos proteja sempre nessa noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós vamos ler uma pequena frase e fazermos uma pequena reflexão. E a frase de hoje nos diz assim: a vida é um momento, é um sopro, e a gente só leva daqui o amor que deu e recebeu, a alegria, o carinho e mais nada. Então, é uma reflexão para que a gente possa pensar exatamente naquilo que está hoje nos trazendo aflição. O que está me trazendo aflição hoje? Será que é coisas materiais? Se for, vamos pensar. Não levaremos, vamos ressignificar, porque não vamos levar essas coisas. Se estamos passando por dificuldades, se a nossa jornada está pesada,
Vamos refletir o que nós precisamos aprender com tudo isso que está nos acontecendo, com tudo que estamos passando nas nossas vidas particulares, no planeta. E vamos trazer esse pensamento, esse entendimento para nós. Só vamos levar daqui o amor que tenhamos desenvolvido com os nossos e pelos nossos irmãos. Mais nada. E quando diz assim, né, Nivaldo, a vida é um momento, é um sopro. Aí a gente fica assim, pô, mas eu já vivo há 90 anos, já há 95, há 98, há 100 anos. É um sopro. Mas é um sopro. Em relação, se a gente for parar para pensar, né, na eternidade, no infinito, isso não é nada. Então a gente precisa entender esse momento, esse sopro. E o que a gente leva daqui, né? Nós, no estudo passado, nós encerramos exatamente o estudo, né, Célia, que falávamos do comemoração dos mortos funerais. Exatamente, esse é o nosso retorno à pátria espiritual. E nós vimos, nós sabemos que não levamos absolutamente nada daqui. Nada. Então, é esse entendimento que a gente não pode se afastar dele. Temos que tê-lo dentro de nós, mas interiorizados. E aí nós vamos, né, vamos iniciar começar um capítulo novo, né, hoje. Né? É o capítulo 7. Capítulo 7. Até então, no capítulo 6, nós estávamos encarnados, voltamos ao mundo espiritual. Fomos ao mundo espiritual, exato. Agora é o contrário. Estamos no mundo espiritual, vamos fazer esse mergulho na carne. Então, é o capítulo 6, o título dele é o Retorno à Vida Corpórea. Vamos falar um pouco sobre isso, né, Célia? Será que quando estivermos no mundo espiritual, vamos querer reencarnar? E como é que nós vamos? Como é que a gente vai reencarnar? Como se dá isso? Como é que essas acontece? Provas que eu estou passando? Como é que são escolhidas isso? Nós vamos, nesse capítulo, destrinchar Kardec e falar e a espiritualidade sobre vem nos esclarecer. todas essas dúvidas, esses questionamentos que a gente tinha e tem ainda com relação ao nascimento. Então, Prelúdios do Retorno. A questão 330. Kardec pergunta: os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Então nós sabemos, estamos no mundo espiritual. Dia tal, a tantas horas nós vamos encarnar? Kardec está perguntando. O que você ia falar, Nivaldo? Não, eu ia dizer o seguinte, Célia, é mais ou menos assim, é como se nós também, será que nós sabemos quando nós vamos desencarnar? Desencarnar, alguém sabe? Não sabemos. Não sabe. E será que o espírito também sabe quando vai reencarnar? A sensação, né? Ele vai nos dizer que ele vai responder para nós. Essa é a pergunta de Kardec, né? A gente repara, né, Nivaldo, que Kardec faz as perguntas que nós gostaríamos de fazer hoje. As nossas dúvidas, né? As nossas dúvidas. Então, a pergunta de Kardec, mais uma vez, os espíritos sabem a época em que reencarnarão? E eles nos respondem. Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. O cego, todo mundo sabe que ele não tem, né, o dom da visão, mas ao se aproximar de um fogo, ele sente o calor. Ele sente aquele calor, ele sabe que ele está muito próximo. E quanto mais próximo ele chega, mais calor ele sente. Ele não precisa ver o fogo para desviar, né? Então, eles a pressentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia. Exatamente. Mas ignoram quando isso acontecerá. E aí eles nos
tem uma referência à questão 166, que nós fizemos essa questão há pouco tempo, né? Então, a questão 166, ela fala da reencarnação, como se realiza uma nova existência. Então, por isso a importância do livro, né? É verdade. Então, agora mais que nunca, né? Pode voltar lá e dar uma lida. Na questão 66 que fala de reencarnação. Tem pouco tempo que nós lemos. Mas ele faz exatamente, né, Célia, esse comparativo, né, entre o espírito reencarnar e viver, né? E aqui o espírito encarnado desencarnar. Ele não sabe, mas ele pressente. Né? E quantas vezes, né, Célia, a gente às vezes acontece de estar muito doente já, e a gente sabe que o desencarne está próximo, mas quantas vezes a gente não está assim numa condição física do retorno, mas que muitas das vezes pressente. Você já escutou algumas histórias das pessoas até, olha, o fulano parece até que se despediu. Né? Ele esteve assim nos dias anteriores à sua morte, ele estava assim, de certa forma, se despedindo. Né? Porque é um pressentimento do espírito que ele ia desencarnar. E assim acontece com o espírito no momento de encarnar, da sua encarnação. Ele também pressente, ele sabe da necessidade de tomar um novo corpo. E aí tem na questão 330, tem a letra A. E Kardec, mais uma vez, pergunta a espiritualidade. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corpórea. E ele nos responde, certamente, assim é. Ou seja, assim como nós estamos no mundo espiritual e vamos vamos saber que vamos ter que retomar um corpo, também no corpo a gente sabe que vai ter que retornar à vida espiritual. Então, esse ciclo, né, Célia, como Kardec nos disse, né, nascer, viver, morrer, renascer, viver, né, esse ciclo é necessário para o aprendizado do espírito, para a evolução do espírito. Essa fala de Kardec, ele complementa como progredir sempre, exatamente, porque precisamos progredir, e o nosso progresso moral, nosso progresso espiritual, e até o tecnológico, né, Célia? Ele só se dá com essa encarnação, porque é aqui que nós damos esse poder, temos condição de dar esse grande solavanco na nossa vida espiritual e na vida material. E aí tem a questão 331. Questão 331. Kardec pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Está todo mundo no mundo espiritual. Todos se preocupam com a sua reencarnação? Todos se preocupam aqui com a sua morte? Mas a gente pode perguntar também, Nivaldo, se todos nós nos preocupamos com a vida que estamos... Com a nossa vida que estamos levando? Então, quem vai se preocupar mais? Quem tiver mais consciência da sua responsabilidade eterna. É verdade, né? Vai se preocupar mais. Então, Kardec pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? E eles nos respondem: há os que de modo algum pensam nisso, que nem mesmo a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza em que se encontram sobre o seu futuro constitui uma punição. Então, no mundo espiritual, obedecendo aquela nossa escala, sempre a gente precisa falar naquela escala de evolução, porque temos os espíritos mais instruídos e os menos instruídos. Então, há aqueles
menos instruídos que nem se dão conta disso, nem pensam nessa possibilidade da reencarnação. Eles estão vivendo no mundo espiritual. Não se dão conta de que precisam reencarnar, que nem mesmo compreendem essa necessidade da reencarnação. E ele vai nos dizer, né, que isso depende da sua natureza mais ou menos adiantada, como a gente sabe. Quanto menos adiantado esse espírito, menos entendimento ele vai ter da necessidade da reencarnação. Célia, aquela aqui, fazendo uma comparação, né, para que a gente possa entender, é aquela pessoa que não tem a consciência da necessidade de ir para a escola. Tem a necessidade de se alfabetizar, de ir para a escola, de ganhar conhecimentos. Não está preocupado com isso. Mas a gente, Nivaldo, a gente fala, mas então é bom, né? A gente não se preocupa com nada, mas muitas das vezes essa incerteza, como eles nos dizem aqui, para eles, funciona para eles como uma punição. Uma punição. E como é que a gente pode entender isso, Célia? É aquela ocasião em que a gente muitas das vezes percebe aqui, vamos falar, que dá o exemplo do encarnado, que está numa situação difícil, mas ele não procura progredir. E ele se acha punido por estar naquela situação, mas ao mesmo tempo ele não consegue força para sair daquela situação. Então, para ele aquilo é uma punição, é um castigo. Ele não se vê em condições de sair dali tão cedo. Torna-se uma punição. Então, a questão 332. O espírito, Kardec pergunta, o espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua encarnação? Então, eu quero encarnar logo. Não, eu não quero voltar agora, não. Eu quero ficar mais tempo aqui. É permitido isso ao espírito? E aí a espiritualidade nos responde: pode antecipá-lo, solicitando por um desejo ardente. Aí, Nivaldo, como é que vai se dar esse desejo ardente? Porque a gente já falou que no mundo espiritual, as nossas percepções, elas... E no mundo espiritual, né, Célia, existe uma coordenação. Claro, nada é solto, não é oba-oba. Não está lá, os espíritos não estão lá soltos, não. Existe um comando. Né? E aí, nessa solicitação de um desejo ardente, muitas das vezes, não, quase sempre, né? A nossa consciência, ela nos fere, ela nos cobra, ela nos maltrata. Sério, esse desejo ardente tem a ver com a nossa vontade, a nossa necessidade de repararmos os equívocos, não vamos dizer erros, né? Não. Mas os equívocos do passado. Nós estaríamos numa situação assim tão... com uma vontade tão grande de reparar, de corrigir aquilo que nós fizemos de errado, que aí nós vamos atrair, nós vamos solicitar com muito afinco, com muito desejo aos espíritos, né, coordenadores desse processo reencarnatório. Porque as falhas que tivemos aqui, assim que nós conseguirmos vislumbrarmos isso tudo, vai fazer assim a nossa consciência, porque é ela que é o nosso juízo.
É ela que é o nosso juiz, que vai nos cobrar, que vai determinar, eu tenho que ressarcir aquilo, eu me arrependo de ter feito aquilo, e como é que eu faço? É esse desejo Dá assim, um exemplo, né? Vamos imaginar que eu aqui, durante essa encarnação, tenha feito algum mal a Célia. Lesei financeiramente ou fiz algum problema. E aí, no mundo espiritual, eu vou me dar conta do que eu fiz. Eu vou me envergonhar do que eu fiz. Eu vou me sentir cobrado pelo que eu fiz com a Célia. E qual vai ser, então, o meu desejo, a minha vontade? De retornar e de preferência e essencialmente com a própria Célia, numa nova situação, para que eu possa resgatar, para que eu possa devolver tudo aquilo que eu usurpei, tudo aquilo que eu fiz de errado para ela. E quantas vezes a gente vê situações, e passamos por situações, Célia, né? E a gente sabe de situações em que a gente fala, puxa vida, mas o fulano é assim, assado, eu dou, faço, eu fiz, e não se dá conta, que a gente possa avaliar, então, as nossas teias familiares, como estão as nossas relações de troca. Porque muitas das vezes nós estamos nessa encarnação devolvendo o que nós pegamos na passada, emprestado, sem o consentimento do outro. E só fazendo um adendozinho ao que você falou, Nivaldo, porque em relação ao mundo espiritual, nada é assim taxativo, definitivo, porque primeiro que a gente não sabe o leque de opções que existem, né? Aí Nivaldo falou de um problema, o exemplo que ele deu, um problema que ele teve com a Célia em uma encarnação. Ele a consciência dele vai ficar cobrando dele, ele vai querer ardentemente retornar para reparar aquilo que ele fez. E aí é isso que eu quero falar. Não necessariamente com a Célia. Sim. Porque a dívida dele é com o universo. Com o universo, com a natureza, né? Com o divino. Ele fez com a Célia, mas a reparação dele não precisa ser necessariamente com. Não necessariamente, até pode ser, mas não necessariamente. Né? Então a gente, vamos lembrar Paulo? Sim. Paulo, acho que foi Paulo, que o amor cobre a multidão de pecados. Uma multidão de pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Né? Porque muitas das vezes, essa frase de Paulo, né, Célia, nos traz o seguinte, muitas das vezes a gente pensa assim, olha, eu matei 10, então eu vou ter que morrer 10 vezes para pagar o que eu fiz. Não, eu posso pagar aquelas mortes numa nova encarnação salvando vidas. Salvando vidas. É isso que essa frase nos diz. O amor cobre a multidão dos pecados. Então, se o meu pecado foi ter matado, nessa eu vou salvar vidas. Então, eu vou pagar com amor. Motivos, ocasiões, pretexto para ressarcir os nossos débitos. Vamos ter sempre. Vamos ter sempre e em quantidades inumeráveis. Então, a questão 333. Se um espírito se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes no mundo espiritual e não ambicionasse elevar-se, poderia prolongar indefinidamente esse estado? Então, nós estamos no mundo espiritual. Tá bom. Não tenho problemas algum. Tá dando pro gasto. Podia ser melhor, podia, mas me satisfaz assim. Não sou ambiciosa, quero ficar aqui. Ele poderia prolongar indefinidamente esse estado? Porque pensa bem, o espírito, ele sabe do que é essa prisão, ele sabe do que é essa... A dificuldade que é. Sabe, os sofrimentos. Então...
Eu quero ficar lá. No mundo espiritual, a gente sabe, o espírito que tem o entendimento, ele sabe da dificuldade que é encarnar. Então ele está aqui, né, dentro de um corpo, dentro de um escafandro, né, dentro dessa roupa, preso com todos os seus sentimentos, não, com todas as suas percepções limitadas. Porque o olhar, a gente só tem o olho físico, o espírito, ele enxerga tudo. Nós só temos esses ouvidos, a orelha. Ele enxerga em tudo. Então, as percepções são ampliadas. E ao encarnar, ele sabe que isso aqui é uma prisão. Então, ele está lá numa condição mediana. Será que ele vai querer reencarnar? Considera bastante feliz, está lá, sem problema. Tá? Como a gente vai falar aqui, numa zona de conforto. Uma zona de conforto, né? Tá bom para mim, não quero. Então ele vai querer reencarnar. Existe essa possibilidade? Ele vai poder prolongar esse estado indefinidamente? Não. A gente também já tem condições de responder, né? Essa palavra, né? Indefinidamente, não pode, não pode. E aí a espiritualidade nos responde: indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então, por melhor que eu esteja me sentindo, essa é a felicidade que eu queria, que eu tracei para mim, mas vai chegar um momento em que eu mesmo vou sentir necessidade de progredir, porque é lei. O progresso é uma lei divina. E todos nós estamos sendo regidos por essas leis. Perfeitamente certo. Então, nós vamos ter que progredir. E eu vou sentir essa necessidade e, naturalmente, eu vou querer. Esse tempo, ele pode ser muito longo. Pode ser. Nós quando falamos aqui de reencarnação, nós falamos no vídeo, né? Nós falamos sobre a reencarnação dos babilônios. Lembra? Que é um vídeo que nós colocamos, inclusive, do Divaldo Franco, falando sobre a reencarnação dos babilônios, que reencarnaram depois de 2.400 anos. E eles estavam há 2.400 anos sem reencarnar e reencarnaram agora. E ele comenta, inclusive, da dificuldade desses espíritos, porque eles não tinham as matrizes até da fala. Então, eles tiveram muita dificuldade, inclusive. Então, indefinidamente... Esse tempo pode ser muito longo, mas ele não é eterno. Não é eterno. Nos livros, não é indefinido. Dia ele vai ter que reencarnar. Vai ter que reencarnar. Ele mesmo, o espírito mesmo, sente essa necessidade. Nos livros de André Luiz, tem muitos relatos que dizem isso. Não, eu não quero reencarnar agora. Eu preciso o próprio Segismundo, né, Célia? E vai prolongando, Mas também chega uma hora que não dá mais. Agora chega, acabou. O Segismundo, que é um personagem, de reencarnação do livro de André Luiz, ele, no mundo espiritual, ele tinha uma dívida a resgatar, mas ele não queria, porque ele estava exatamente nessa posição. Nessa zona de conforto no mundo espiritual. Mas ao mesmo tempo que ele não conseguia mais evoluir, ele também não queria reencarnar, porque ele sabia da dificuldade que seria dessa nova vida. Mas ele é convencido pelos amigos espirituais mais elevados que ele precisava dar esse passo, reencarnar. Ou seja, ele precisava se reajustar com as leis divinas, para que ele pudesse, então, ser liberado para continuar o seu progresso espiritual. Então, a gente indefinidamente... Não pode. Como nós não ficamos indefinidamente aqui, né, Nivaldo? Perfeitamente. A nossa existência não é indefinida. São ciclos, né, Célia? São ciclos. E cada ciclo desse a gente vai subindo um degrauzinho. Um degrauzinho, assim. naquela escala, né?
Questão 334. Kardec pergunta: a união da alma a este ou aquele corpo está predestinada ou só no último momento é que a escolha é feita? Então, será que é assim? Aquela mulher está grávida, no momento do nascimento coloca-se um espírito ali? Ou isso é feito uma programação com muita antecedência? Eles vão nos responder. A gente já poderia responder sobre isso. Mas vamos ler a resposta dos espíritos e depois comentarmos. O espírito é sempre designado com antecedência. Tudo, já falamos, tem uma programação no mundo espiritual. Escolhendo a prova que quer experimentar, pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, soube e viu antecipadamente que tal alma se uniria a tal corpo. Nós já falamos aqui, né, Célia, que quando nós vamos reencarnar, nós vamos para um departamento que é o departamento de reencarnação. Mas esse departamento de reencarnação, ele é ligado a um departamento de esclarecimento. Porque é preciso que a gente seja esclarecido o que nós precisamos recuperar, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos acertar, reparar. Então, nós somos esclarecidos com relação a isso. Então, nesse departamento de esclarecimento, depois de tudo isso, nós vamos para o departamento de reencarnação e ali é projetado, nessa viagem que nós vamos fazer, qual é a roupa que nós vamos vir, qual é o nosso corpo físico. Essa viagem, né, Nivaldo, é essa volta à vida corpórea, que é uma viagem que a gente faz. E a gente já falou isso também aqui, né, Célia? Nós escolhemos de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que nós precisamos reparar, como vai ser o nosso corpo físico. Como vai ser... Que família que vai me receber? Quem são as pessoas qual o grupo familiar que eu vou me associar para cumprir essa programação? Então, tudo isso é feito com antecedência. Nivaldo, deixa eu dar uma palavrinha aqui, porque vocês devem estar pensando assim: como é que a Célia e o Nivaldo lembram disso tudo e eu não lembro de nada? Como é que eles sabem desse departamento de reencarnação, desse departamento de esclarecimento? André Luiz nos fala isso tudo. Tá? Missionários, né? Missionários da Luz. Missionários da Luz, está tudo lá. Nós também já falamos aqui, a gente não lembra, não. Além dos 5 livros que a gente sempre orienta aqui, né? Que é o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro que Allan Kardec, junto com os Espíritos, nos trouxeram por Allan Kardec, né? Depois, Allan Kardec nos trouxe o Livro dos Médiuns. Isso. Né? Depois, leitura indispensável para todos nós. Indispensável, o Livro dos Médiuns. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tem que ser o livro de cabeceira. Livro de cabeceira. Depois, o Céu e o Inferno e a Gênesis. São 5 livros. Nós temos alguns livros que a gente também recomenda aqui, Célia, vamos repetir, que são leituras também imprescindíveis para que a gente possa ter esse entendimento do mundo espiritual. E nesse ponto, André Luiz nos trouxe em 16 obras, 16 livros, que o primeiro deles é muito falado e conhecido, que é O Nosso Lar, e o último, que é A Vida Continua. Tem até filme. São filmes, né? São livros que nos mostram os bastidores do mundo espiritual.
Os bastidores. Então, Ele descreve tudo isso para nós. Por isso é que a gente fala aqui, né? Porque ele nos trouxe essas informações de... Porque no Missionários, né, Nivaldo, tem aquela mulher que está no departamento da reencarnação. Sim. E ela é mostrado a ela o corpo que ela vai usar. Que ela vai ter. Quando ela estiver aqui, né, no mundo corporal. E ela diz, né... Ela vai lá e pede para que haja uma alteração no corpo, na tireoide dela. Porque ela, em vez passada, ela falhou pelo corpo físico, pela bonito beleza do que corpo. ele tinha. Né? Então ela pede... Isso. Ela pede, né, Célia, que para vir com um problema na tireoide, e com isso, provavelmente, vai ter uma disfunção que vai levar a uma gordura, alguma coisa, um sobrepeso, de forma que ela não teria o corpo tão atraente como nas outras encarnações, que foi o motivo de sua queda. Isso quer dizer que ela não vai ter nova queda? Não quer dizer nada. E aí, Célia, a gente fica se perguntando, puxa vida, será que é aquele meu probleminha de saúde, será que eu não programei? Pois é. Será que eu não programei? Né? É para que cada um de nós, vocês aí, a gente aqui, fique se questionando. Será que o que me aconteceu, será o que nós estamos vivenciando, tudo isso não faz parte dessa programação que nós traçamos lá em cima? Muitas das vezes, né, Nivaldo, nós provocamos aqui. Sim. Outras... Mas vamos lá. Mas então, a gente não tem essa resposta definitiva. Este ou aquele corpo é escolhido aleatoriamente? A resposta, o espírito é sempre designado com antecedência. A escolha da prova que quer experimentar pede para reencarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, soube e viu antecipadamente que tal alma se uniria a tal corpo. Então, é tudo programado, é tudo projetado. Nós teríamos praticamente, André Luiz também nos mostra isso, que no momento da concepção, o espírito já está designado, muito antes até. Muito antes da concepção, o espírito já está designado. A nossa nossa família corporal, a nossa família consanguínea, né? Ela é toda ela programada. Às vezes, Célia, de programações de centenas de anos. Isso. Não é? Séculos. Gente, para nos reunirmos, todos nós, o nosso grupo familiar, a gente não tem ideia do trabalho que a espiritualidade teve. Para que nos reunisse todos. Os irmãos, os primos, cunhado, a mãe, o pai, vai embora. Cunhado, para reunir toda essa família corpórea, consanguínea. Nós temos, né, uma companheira que faz o evangelho com a gente, que ela diz que a família dela, família corporal dela, levou 400 anos para se juntar e estarem aqui reencarnados. Mas por que isso, Célia? Que levou 400 anos para que essa família fosse juntada novamente? Porque havia necessidade desse reencontro, para que houvesse um reajuste. Não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Tudo tem uma finalidade útil. Tem um propósito. Né? Então, a questão 335. O espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Nós falamos aqui, do livro, né, da reencarnação daquele espírito do sexo feminino. Lembrando aqui que nenhum de nós, tá? Todos nós que estamos aqui na matéria, viemos aqui para dar certo. 100% certo. Ninguém veio aqui, não. Você vai lá e vai falhar pelo vício tal. Não, ninguém veio.
A intenção é sempre positiva, sempre boa. Sempre positiva. Se acontecem erros, se acontecem falhas, são nossas opções. São caminhos que decidimos percorrer, tá? Mas todos nós viemos aqui para que sejamos vitoriosos, né? E os espíritos nos respondem. Falando a pergunta essa de Kardec, do corpo, de novo, o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? A resposta dos espíritos: podem escolher o corpo, pois as imperfeições que este apresente representam provas que o auxiliarão a progredir. Perfeitamente. Se vencer os obstáculos que delas lhes advenham. Aí a menina... Vencer os obstáculos. Isso é fundamental. O espírito feminino que pediu para a deficiência do corpo físico. É como eles dizem, auxiliarão a progredir. A progredir. Desde que vençam os obstáculos. Eu estava lembrando aqui de um livro que você também leu, e a gente vai poder falar um pouco sobre da Ivone Pereira, né? Que fala dos suicidas. Em que chega um momento, né, dos personagens do Camilo Castelo Botelho, né? De reencarnar. E ele se suicida, né? Cego ainda, ele fica cego, então ele se suicida porque ele se acha um inútil e aí ele comete esse ato. Lá ele encontra outros suicidas também, que depois de resgatar, entenderem tudo que se aconteceu com eles, chega o momento da reencarnação. Ele vai nascer cego novamente. Ele vai nascer cego novamente para dar continuidade naquela prova que ele sucumbiu. Mas tinha um outro que havia assassinado a esposa, estrangulado com as mãos. E no livro, estou dizendo isso porque isso está no livro da Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida. E por conta disso, ele vai nascer sem os braços. Ele vai nascer sem os braços. Então, essa escolha do nosso corpo físico tem a ver com as nossas recuperação são as nossas provas. As nossas provas. E nós precisamos lidar com essas nossas imperfeições, porque delas se dará o nosso progresso. Então, é só para que a gente possa refletir, né, Célia? O nosso tempo está esgotando, mas também é um livro que nós recomendamos. Memórias de um Suicida. Porque explica muita coisa. Muita coisa. Sobre a vida. E fala exatamente nessa escolha do nosso corpo físico no momento da nossa reencarnação também. Que ele é sempre adaptado às nossas melhores situações, para que a gente possa progredir. Nunca, como a Célia disse, é para o mal. Não. Sempre. Tudo que nos vem é para que a gente possa aproveitar e progredir. Como disse, evoluir. Como a espiritualidade respondeu aqui nessa pergunta 335. Todas as nossas dificuldades são auxílios para o nosso progresso. Nada. Toda dificuldade é para brecar o nosso caminho. Toda dificuldade que nós tivermos é auxílio para o nosso progresso. Vocês não podem tirar isso da cabeça. E aí, Nivaldo, vamos mudar? Vamos mudar isso. Não vamos falar mais em dificuldade. Vamos falar assim, oportunidade. Então estou passando por dificuldade? Não. Estou vivendo uma oportunidade de progresso. Essas oportunidades que não nos são dadas é sempre para o nosso progresso, é sempre para nos impulsionar para frente. Nada puxa a gente para trás.
Quem nos puxa para trás somos nós mesmos. Quanto entendimento nessa noite, né, Célia? Quanto entendimento. Chegamos ao final do nosso horário, né? Então, mais uma vez, obrigada a todos vocês. Que tenhamos uma semana, assim, de muita luz, com muitas indagações, com muitas reflexões para fazer. Tá? E para encerrar o nosso trabalho, o nosso estudo, o nosso encontro, vamos agradecer a Deus, nosso Pai. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, esse irmão tão querido, tão dedicado a todos nós. Mestre Jesus, obrigada por essa espiritualidade que tu consente, que tu permite que esteja aqui, nos ajudando, nos impulsionando, nos alimentando nessa nossa necessidade de progredirmos, de adquirirmos esses ensinamentos, sentindo todos eles, para que possamos, no transcorrer ainda dessa existência, empregá-los em todas as situações que se apresentem. Mestre Jesus, a nossa gratidão. Pai, Deus, Criador de todos nós, a nossa gratidão. Aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, a nossa gratidão. Aos mentores de cada um de vocês, a gratidão e a gratidão. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.